Salve Maria Santíssima! Estou gravando esse vídeo em resposta ao que um irmão protestante fez ao meu primeiro vídeo, onde eu testemunho sobre a Eucaristia, e ele utiliza alguns argumentos negando a Eucaristia, e segundo ele, quando um protestante vira católico é porque não conhecia de fato a Cristo, não conhecia as Escrituras, aqueles velhos ataques bem comum, o que não corresponde com a realidade, porque a maioria dos protestantes que se convertem à fé católica se convertem por questão intelectual. Começa pela questão intelectual. Então, através de estudo, através de análise das escrituras, da história, acaba percebendo que muitas coisas que é falado sobre a Igreja Católica não correspondem com a realidade. Na verdade, são apenas espantalhos, e muita gente que acha que odeia a Igreja Católica, na verdade não odeia a Igreja Católica, odeia aquilo que ela acha que a Igreja Católica é. Então, respondendo ao irmão, a Eucaristia a gente já pode ver logo nas Escrituras. A Bíblia mesmo menciona a Eucaristia quando o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, lá no capítulo 6, no versículo 51, Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Lá no versículo 55, no mesmo capítulo, Jesus fala: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 56 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Versículo 57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, Jesus já está falando que ele é o pão do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Então, Jesus já está falando ali da Eucaristia. Assim como lá em Mateus 26, na última ceia, e lá no versículo 26 diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele não falou isso representa o meu corpo, isso é simbólico. Ele não diz que isso é simbólico, ele diz: isto é o meu corpo. E aí no versículo 27 ele continua: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Cristo falando que o pão é o seu corpo e o vinho é o seu sangue. Então aqui Jesus já instruindo a Eucaristia. Então não é uma invenção da Igreja Católica, é algo que o próprio Jesus ensinou. A Igreja Católica só continuou aquilo que os cristãos sempre acreditaram nos primeiros séculos. E parece que os protestantes acham que quando os apóstolos morreram, a Igreja passou anos e anos sem orientação. Parece que a Igreja deixou de existir, o inferno prevaleceu e ela só voltou a existir com a Revolução Protestante, com Lutero, que é muito irônico, porque São Paulo mesmo, na sua epístola a Timóteo e a Tito, ele fala sobre a consagração de presbíteros, bispos e diáconos. Assim como São Clemente Romano, que é mencionado também na Epístola de Coríntios, que foi o terceiro Papa, ele, na sua epístola, São Clemente Romano, ele fala aos coríntios que os apóstolos escolheram bispos, diáconos, presbíteros para que pudesse dar continuidade ao magistério da igreja. Eles consagraram. Então, esses homens continuaram
orientando a igreja, e é evidente que surgiram heresias, seitas nesse período, mas todos foram resolvidos com concílios. Então os concílios ecumênicos foram para justamente resolvendo questões cristológicas, principalmente, e inclusive nessas questões cristológicas foi definido o dogma Maria Mãe de Deus, que os protestantes negam, mas já foi definido logo nos primeiros séculos. Então, essas questões, né, de negar a Eucaristia é uma coisa tão absurda. E ele menciona no seu vídeo que quando os protestantes se convertem à fé católica, utilizam sempre os mesmos argumentos. E é lógico que a gente vai usar os mesmos argumentos, porque a fé católica ela gira em torno da Eucaristia. É o ponto principal da fé católica. E é evidente que a gente vai sempre defender a Eucaristia porque é o principal, diferente do culto protestante que não tem a Eucaristia. Então, para eles, um culto se resume à música e à pregação. Mas para nós católicos, ela não se resume à música. O ponto principal é Jesus Eucarístico, é a Eucaristia. E analisando pelas Escrituras também, o São Paulo também ele menciona a Eucaristia quando ele está instruindo a igreja. Lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, ele fala, lá no versículo 26 em diante: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o versículo 30 diz, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sabe o que São Paulo está dizendo aqui? Que aquele que come do corpo de Cristo indignamente, ele trazendo condenação para si. E ele diz mais, que por causa disso, na igreja de Coríntios, havia muitos fracos e doentes, e até os que morriam por conta disso. Ou seja, a Eucaristia é algo realmente de grande valor para a igreja. É somente o protestantismo que não enxerga isso, que é lamentável, porque São Paulo fala aqui claramente que inclusive havia aqueles que morriam porque comiam indignamente, porque trazia condenação sobre si. Olha como isso é impactante. Então, a igreja sempre defendeu a Eucaristia, os pais apostólicos ensinavam aquilo que aprenderam dos apóstolos. E sem esquecer que a igreja, lá em 1 Timóteo 3,15, ela fala que a igreja ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então, a igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade. São Paulo, mencionando isso, demonstra claramente que nós devemos crer naquilo que a igreja ensina. E quando eu falo que a igreja ensina, o que a igreja ensina é a igreja católica, porque é ela que possui a sucessão apostólica, ela que possui o magistério capacitado para isso. E se de fato somente as escrituras, como os protestantes dizem, fosse suficiente para interpretar corretamente as doutrinas cristãs, por que não há um consenso entre eles? Cada dia surge mais uma igreja nova, cada esquina tem uma igreja protestante com seus dogmas e doutrinas divergentes. Algumas têm pontos convergentes, mas a maioria deles são divergentes, não tem concordância. Então, que viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima.